E agora nós vamos entrar naquele nosso simulado básico, onde vocês decidem, né, e definem qual unidade temática está a partir de cada habilidade. Qual a unidade temática? Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano. Qual a unidade temática? O sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, forma de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Que comecem os jogos, pessoal. Então, ó, ele vai descrever e vai comparar os tipos de moradia ou objetos do seu cotidiano. E aí, qual é a unidade temática? Mundo do trabalho. Tá? Ah, meu Deus, mas por quê? Por que isso, Rafaela? Porque, gente, ele vai ver os tipos de moradia, os objetos de uso cotidiano, tá? Então, ele não está pensando sobre quem ele é no mundo, então não pode ser o sujeito e seu lugar no mundo. Ele não está fazendo um mapa ali das escolas, né? Das escolas não, das casas. Um mapa ali da quadra da casa dele. Não é isso que o exercício está pedindo. Ele não está fazendo formas de representação espacial. E eu não estou falando de natureza, de ambiente, nem de qualidade de vida. Então, qual que sobra? O mundo do trabalho. Vocês para que está só no começo. Para. Ai, ai, ai. Vamos lá. Próximo. Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo do ano, decorrente de variação de temperatura e da umidade no ambiente. Sujeite seu lugar no mundo, número 1. Número 2, conexão e escala. 3, mundo do trabalho. 4, formas de representação e pensamento espacial. Ou 5, natureza, ambiente e qualidade de vida. Qual o número, pessoal? Essa tá fácil. Foca nas últimas palavras da atividade, tá? Dessa habilidade aí. Tá falando de temperatura, umidade no ambiente, então só pode ser o quê? Natureza, ambiente e qualidade de vida. Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos, identificando as características do local de vivência, destacando as mudanças e permanências na paisagem. 1. Sujeito e seu lugar no mundo. 2. Conexões e escalas. 3. Mundo do trabalho. 4. Formas de representação e pensamento espacial. Ou 5. Natureza, ambiente e qualidade de vida. Qual é a opção? E aí, gente, ele vai analisar, né, as mudanças e permanências das imagens do lugar, de um mesmo lugar, em diferentes tempos, e aí ele vai identificar as características desse local. Vou passar, hein? Conexões e escalas. Não podia ser a número 1, porque ele não está falando que ele vai analisar imagem do local onde ele mora. Está falando que ele vai analisar imagem. E aí pode ser em qualquer lugar. Tá? Em diferentes tempos. Ok? Então, vamos lá para a próxima. Identificar objetos e lugares de vivência, escola e moradia em imagens aéreas. 1. Sujeito seu lugar no mundo. 2. Conexões e escalas. 3. Mundo do trabalho. 4. Formas de representação e pensamento espacial. Ou 5. Natureza, ambiente, qualidade de vida. Qual a opção correta?
E aí eu coloquei reticências, porque se eu colocasse tudo, vocês iam saber muito fácil qual era a resposta. Vou passar, hein? Muito bem. Formas de representação e pensamento espacial, porque ali a gente teve uma noção, né? Imagens aéreas, ele vai ter ali uma noção daquela representação daquele espaço. Vamos lá. Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo, investigando também quais contribuições culturais, sociais ou econômicas. Qual é? 1, sujeito seu lugar no mundo. 2, conexões e escalas. 3, mundo do trabalho. 4, formas de representação e pensamento espacial. Ou 5, natureza, ambiente e qualidade de vida. Vamos passar? Sujeito e seu lugar no mundo. Porque aí nós temos a palavra seus lugares. Na outra atividade não tinha. Ele ia analisar a imagem do seu lugar. Nessa tem. Ele vai analisar a imagem, analisar e comparar os aspectos culturais dos grupos sociais dos seus lugares de vivência. Tá? E aí nós já mudamos de componente curricular. E aí nós temos contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos ou reagrupamentos. 1, números. 2, álgebra. 3, probabilidade. 4, grandezas e medidas. Ou 5, geometria. Qual a opção? E aí? Vou passar, hein? Números, tá? Lembra que eu falei lá, quantificar, né? Eu falei lá, quantificar. Então, aí, ó, ele está contando. Quando a gente conta, né? A gente está quantificando alguma coisa ali. Então, é números. Próxima questão. Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. 1, números. 2, álgebra. 3, probabilidade. 4, grandezas e medidas. Ou 5, geometria. Lembra do quadro que eu expliquei? Vou passar, hein? Números. Eles vão fazer uma adição, vão utilizar procedimento de cálculo, resolver problema. Ele está trabalhando com números ali, tá? Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como acontecerá com certeza, talvez aconteça, é impossível acontecer. Números, álgebra, probabilidade, grandezas e medidas ou geometria. Essa todo mundo acertou, né, gente? Probabilidade. Vamos lá. Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adição ou subtração sucessiva por um mesmo número. 1, número. 2, álgebra. 3, probabilidade. 4, grandezas e medidas. Ou 5, geometria. Ele vai identificar regularidades em sequências ordenadas de números. Vamos ver. Álgebra. Lembra que na tabela eu falei com vocês, né, que a álgebra tinha a ver com sequência, além de sequência, equação, tá? Então, é álgebra. Próximo. Compreender noções primitivas de ponto, reta e plano, estabelecendo relações com objetos em situações concretas. Número, álgebra, probabilidade, grandeza medida ou geometria. Qual a opção? Vamos passar? Geometria, muito bem.
Que aí eu estou falando de ponto, reta, ponto, aresta, vértice, ok? Mudamos de componente curricular. Então, nós temos localizar e nomear partes do corpo humano, explicando suas funções e representando por meio de desenhos. Matéria e energia, vida e evolução, ou terra e universo. Vou passar, então, hein? Vamos lá? Vida e evolução. Muito bem. Próximo. Identificar e nomear diferentes escalas de tempo, os períodos diários, manhã, tarde, noite, matéria e energia, vida e evolução, ou terra e universo. Vamos lá? Terra e universo. Muito bem. Essa está muito fácil, né, gente? Muito fácil. Vamos lá. Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos, objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produto de limpeza, medicamento, etc. Matéria e energia, vida e evolução, ou terra e universo. Vamos passar? Matéria e energia, tá? Porque eu vou estar falando ali, tá entre parênteses, ó. Objeto cortante, inflamável. Eu preciso falar de que é feito esse objeto, tá? De que é feito isso. E aí ele já tem ali o nome, eletricidade. Então, matéria e energia. Próximo. Selecionar e listar plantas e animais que fazem parte do seu cotidiano, descrevendo suas principais características. 1, matéria e energia. 2, vida e evolução. Ou 3, terra e universo. Vamos lá? Vida e evolução. Muito bem. Identificar causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental relacionado à cobertura vegetal e selecionar argumentos que justifiquem sua importância para a manutenção do ciclo da água. 1, matéria e energia. 2, vida e evolução. Ou 3, terra e universo. Vamos lá? Matéria e energia. Mas por que, Rafaela? Pelo amor de Deus, por quê, gente? Vamos lá. Ele está falando que eu vou identificar, ok, a causa e efeito sobre o equilíbrio ambiental, relacionar com a cobertura vegetal, selecionar os argumentos que justifiquem a importância para a manutenção do ciclo da água. A água não é uma matéria? Vocês focaram no início da habilidade e não no final. Então, quando vocês lerem, sempre tem uma palavra que vai te levar para a resposta. E sempre vai ter uma outra palavra que vai te levar para a pegadinha. Tá? Então, prestem bastante atenção. Mudamos de componente curricular. Identificar e reproduzir em notícia, manchetes, leads e corpo de notícias simples para o público infantil e cartas de reclamação, revista infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. Leitura e escuta, número 1. Número 2, escrita. Número 3, análise linguística. Número 4, oralidade. Ou número 5, produção de texto. Agora é a hora que eu pego vocês pelos cabelos. Presta atenção. No início da habilidade. Identificar e reproduzir. Ele está produzindo algo? Ou ele está reproduzindo? Não pode ser produção de texto. Ele não está produzindo um texto, gente. Está falando reproduzir, ele vai copiar de algum lugar.
Não é produção de texto. Tá? Aí tem a última palavra, versões orais. E aí vocês vão e acham que tudo é oralidade. Só que o que essa habilidade está dizendo? Que atividade que eu vou fazer com isso aí? O meu aluno, ele precisa entender o que é uma notícia, uma manchete, um corpo de notícia, uma carta de reclamação, entender o layout disso, quais as partes desse texto. E o que é isso? Isso é análise linguística. Tá? É uma análise linguística que ele está fazendo daquilo. Então, ele vai identificar e reproduzir. Para quê? Para ele poder entender como que se formata, qual é a diagramação de cada um. Então, eu estou falando de análise linguística. Tá? Não estou falando de leitura, não estou falando de escrita, porque eu não vou avaliar a escrita do menino. Eu estou vendo se o menino aprendeu como que é uma notícia, como que é uma carta de reclamação. Ok? Na próxima. Comparar informações sobre um mesmo fato veiculado em diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê. 1. Leitura e escuta. 2. Escrita. 3. Análise linguística. 4. Oralidade. Ou 5. Produção de texto. Ele está comparando ali as informações dentro de textos diferentes. Ele não está aprendendo o layout desse texto. Presta atenção no qual é a atividade. Quando você lê isso, você pensa, qual atividade eu daria nisso aqui? E aí você pensa o que você vai analisar nessa atividade. É assim que se responde a esse tipo de questão. Vamos lá. Leitura e escuta. Porque ele vai ler um texto e ele vai ler outro e ele vai comparar. Leitura e escuta. Ok? Próximo. Escutar com atenção apresentações de trabalhos realizados por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 1. Leitura e escuta. 2. Escrita. 3. Análise linguística. 4. Oralidade. Ou 5. Produção de texto. Vamos lá, então, ver se é a número 4 mesmo, se é oralidade. Muito bem, oralidade, porque vocês focaram que eu coloquei isso aí como pegadinha, porque começou a escutar com atenção, aí todo mundo já ia para leitura e escuta. Porém, ele vai escutar para poder formular a pergunta, então ele vai trabalhar a oralidade.